está em Atos 7, 23. Abra aí por gentileza. Atos 7, 23, Atos 7, 30, Atos 7, 36. Você vai ver 3 menções do número 40. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Primeiros 40 anos. Passado 40 anos, apareceu para Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Sinai, segundo os 40 anos de Moisés. E o terceiro ciclo de 40 anos de Moisés vem agora no verso 36. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Então, com 40 anos, ele foi ver os irmãos, ele era príncipe do Egito, foi ver os irmãos hebreus. Com 30 anos, Moisés viu a sarça na labareda de fogo. Por mais 40 anos, com 80 ele viu a sarça na labareda. E por 40 anos ele ficou conduzindo o povo. 40 na Bíblia tem a ver com provação. 120 na Bíblia tem a ver com remanescente. Um ciclo perfeito. 120 eram os homens visitados no cenáculo no dia de Pentecostes. 500 pessoas foram avisadas. E para cumprir o número 120, que é bom, 380 se perderam, não sei onde eles foram. Acho que foram no carnaval. E 120 ficou não onde devia ficar, no espiritual. Amém? Interessante que todo mundo que está aqui vai viver, ou já viveu, ou está vivendo os primeiros 40 anos de Moisés. Os primeiros 40 anos de Moisés é a fase do eu sou. O que você é? Eu sou corintiano, eu sou flamenguista, eu sou feminista, eu sou machista, eu sou. É uma geração que sabe, trata o pai que nem bobo. Trata o líder, né? Coitado, não sabe de nada. Adolescente é o bicho que mais sabe das coisas. Cara, eu quando era adolescente, eu era um gênio, eu devia ter ficado adolescente para sempre. Porque eu era um gênio, cara. Eu era amante de mim mesmo, de tanta coisa incrível que tinha dentro de mim. Depois eu vi que não era real. Moisés, quando faz 40 anos de idade, vai dar uma olhada nos Hebreus. Agora ele é um cara incrível. Ele é aquele crente mimado que tem todas as promessas do mundo. Minha mãe me lançou no rio, do rio eu fui retirado, recebi o nome de Moisés, mas o que queima em mim de verdade é que eu vou retirar o povo da mão, eu vou libertar de alguma maneira. Ele ia ser um revolucionário. Primeira coisa que eu quero que você aprenda profética. Tudo que você pode estar perdendo, se você tiver coragem de entregar no rio de Deus, volta para a sua mão com a autoridade de Deus. Moisés e todos os bebês hebreus, meninos, seriam aniquilados. A mãe construiu uma arquinha de junco, tipifica a arca de Noé, tipifica a igreja de Cristo. O rio de Deus fala do fluir de Deus. Confia essa doutrina no mover de Deus. Quem que acha o menino? A filha de Faraó. Quem que consegue quebrantar um coração de um pai macho, bravo? Uma filha mimada. Papai, achei o menininho no rio. Oh, que belezinha. Queria matar todo mundo. Mas esse foi adotado por ela. A irmã dele espertinha acompanhou e já falou: nossa, eu sei uma mulher que está vazando leite. Já devolveram lá para a mãe de Moisés. Então quando você chega na igreja, se você tem um namorado meio saramondengo, um emprego meio saramondengo, entrega isso tudo no rio de Jesus que vai voltar para sua mão com autoridade espiritual. Está feliz ainda? Essa foi para alguém que já podia estar embora do retiro. Deus abençoe você em nome de Jesus, tá bem? Você ouviu o que você veio buscar. Estou falando sério. Aí Moisés está chegando, cara. Todo o povo é cativo, oprimido, triste. Moisés está chegando, ele é nobre, ele é incrível. Ele tem 40 anos, irmão. Eu vi alguns estudos
de genética. 40 anos é quando termina a formação do nosso cérebro. E quando chega o nosso poder de decisão. Imagina, eu estou com 38, daqui 2 anos eu vou acertar tudo. Esse papo de que a vida começa aos 40, é que 40 é o ápice da vida. Eu ganho muita alma, Gilberto, até 35 anos, e a partir de 55 anos é a segunda faixa etária que eu ganho. Mas de 40 a 55, meu irmão, se você está aqui me ouvindo, Jesus está te tocando, você é crente mesmo. Porque esse é o cara que já sabe tudo, já tem coisas estabelecidas. Sofismas já caíram por terra, vãs filosofias, ele tem uma cultura pessoal, ele tem uma ideologia. Então Moisés chega nessa hora, onde tudo conspira para você ser o Senhor de todas as coisas. Quando ele está chegando, quem ele é? Ele é o único hebreu bem-sucedido. Só que ele não estava como Daniel, preparado como Daniel. E ele queimava por alguma coisa, claro que ele queimava. Ele chega, vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele já dá uma voadora só, e pão, e mata o cara. Enterra o cara na areia. E tudo que você enterra na areia, a areia devolve e mostra para todo mundo. Você tem que lançar no mar do esquecimento. Lá ainda deve ter uma plaquinha, na minha ótica pessoal, escrito proibido pescar. Então sempre que alguém tenta me lembrar do meu passado, eu lembro o diabo dele, do futuro dele. Acusador desgraçado, o meu Senhor já pisou na sua cabeça lá na frente, me deixa em paz. Não permito o diabo falar do que eu fui. A hora que Moisés mata o egípcio, ele tem um espírito revolucionário. Então ele entra para os hebreus e fala: está tudo bem com vocês? Meio que se autodenominando líder. Daí um irmão hebreu fala assim: o que é, Moisés? Quer saber se a gente está bem por quê? Você vem aqui com essa violência toda, vai fazer comigo o que você fez com o egípcio? Nessa hora Moisés tem um baque. Cara, eu vim aqui defender os meus irmãos, eles estão me acusando. Eu já tentei fazer isso na igreja. Eu fundei uma Poema 3 anos antes que nasceu a minha Poema. Sabe o que aconteceu com ela? Faliu. Porque eu sabia o que Deus queria, mas eu errei a data. Tudo que tenta começar antes da hora não tem sustentação. Tudo que demora um pouco não tem mais fôlego. Repete comigo: Deus tem um já. Entre Cronos e Kairos, Deus tem um Aionos. É meio que um já de Deus. É o momento que alguns mais místicos explicam que o céu encontra a terra. É o momento que quem estudou o Salmo 24, verso 7, é aquele momento: levantai a porta das vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. É o momento que o tempo de Deus encontra com o tempo do homem. É um momento que Eliseu está voltando, Elias foi arrebatado, ele era um menino, mas ele toca nas águas, as águas abrem. Assim que ela abre, do jeito que abriu com Elias, a galera fala: o espírito profético está com ele. Algum dia, a ocasião vai te fazer o cristão. Vou falar de novo. Na nossa vida, no nosso chamado, a ocasião não faz o ladrão, a ocasião faz o cristão. Algum dia você vai ter a oportunidade de curar alguém. Algum dia você vai ter a oportunidade de salvar alguém. E a gente não vai estar lá para te ajudar, eu prometo. Você não vai achar nenhum líder, nenhum pastor. Você vai olhar e vai falar: mano, e agora? E agora vai vir a unção em você do não tem tu, vai tu mesmo. Tem gente que casa com essa unção, tem gente que arruma emprego com essa unção. Mas essa unção na verdade é para se tornar um grande homem de Deus, amém? Outra dica, essa faço em 10 vezes sem juros no cartão para vocês. Só que Moisés tem um sonho, porque o reino de Deus já está dentro de mim e dentro de você. Aquilo que você vai fazer quando Deus te desabrochar, já está dentro de você, mas numa quantidade pequena. Todo mundo que vive o seu chamado hoje, sonhou com isso de alguma maneira, nem que fosse meio delírio, quando era criança. Mas você já meio que queimava por isso. Moisés já estava dentro dele: eu sou libertador, foi mexer com o hebreu, mexeu comigo, matou o cara. Moisés 2018, hashtag. Ele ia arrebentar com tudo. Aí o que acontece? A decepção é tão grande, tipo,
Eu estou correndo risco no Egito para libertar o meu povo e ele não me quer. Meu prazer no Egito já não me satisfaz, mas o meu povo também não me recebe. Saiu errante pelo deserto. E o cara que por 40 anos achou que era, passou agora 40 anos deixando de ser. A sua natureza adâmica não pode compreender os oráculos do céu. Ela não pode calcular sem o espírito de revelação. Ela não computa as perdas do reino de Deus. Por isso que Jacó viu o começo da escada na terra e o topo da escada no céu, mas ele não viu o meio da escada, porque quem vê o meio e o processo da sua história, já abandona ele no início. Eu te juro, se eu soubesse tudo que eu ia passar para ser um menininho de Deus, eu preferia ser o do Satanás. Que esse processo de desconstrução adâmica é terrível. Nesse processo a nossa vitória tem sabor de bacon. À medida que você morre, à medida que ele vive em você. Está feliz ainda? Pode continuar? Moisés agora anda errante, mas consegue uma gatinha, vai morar no fundo da casa do fundo do sogro. E o cara que ia ser incrível agora vira somente o pastor das ovelhas que nem era dele. E o primeiro treinamento que você vai ter que ter para ser alguém brilhante para Jesus é entender que as ovelhas não são suas. Elas são de outra pessoa. Primeiro ele treinou com as ovelhas do sogro, para depois ele conduzir as ovelhas do Senhor. Hoje você está sendo obediente a alguma autoridade que às vezes você acha que era meio tirana sobre a sua vida. Mas isso com certeza está te treinando para obedecer ainda mais os estatutos celestiais. Quando Moisés está 40 anos, agora ele está com 80, irmão. Então fica tranquilo, se não chegou o que você estava esperando, o de Moisés chegou com 80. Fala para o seu vizinho, há esperança para você. Moisés um dia sobe num monte rochoso, terrível. Eu não sei o que um pastor ia fazer com um monte de ovelha numa montanha que só dá sarça. E sarça que pega fogo, gente, não era mágica. É meio que normal. No deserto tem algumas vegetações, às vezes até no cerrado, que pega fogo sozinho, de tanto calor. Ele sobe naquele monte rochoso, o que será que ele foi fazer? Eu acho que ele não aguentava mais cuidar 40 anos de ovelha. Qual que é o seu chamado? O que você faz da vida? Eu tenho um sogro. O sogro pelo menos, né, era uma benção, mas ele 40 anos. Estudou, fez todas as escolas do Egito, era um cara incrível no Egito, filho da filha de Faraó, agora era morador do fundo, casado com a mulher, filho do sogro, que ele cuidava das ovelhas do sogro. Isso significa que tudo que você mais se orgulhou, Jesus não precisa. Mesmo assim ele vai usar, mas primeiro ele vai mostrar que não precisa. Então ele vai se desconstruir. No dia que talvez na minha cabeça Moisés sobe naquela montanha muito longe com aquelas ovelhas, talvez ele foi se jogar de lá. Porque não tinha pastos verdejantes como o Salmo 23. Não tinha lá. Daqui a pouco ele vê uma sarça pegando fogo. Acho que ele deve ter olhado, né? Olha que legal. Daqui a pouco ele lembra do Egito. No Egito tinha mágica. Isso está me parecendo uma mágica boa. Sarça pegando fogo eu já vi. Mas sarça pegando fogo que não se consome, cara, que mágica louca. Isso meio que tipifica como vai ser a sua conversão. Se você é meio espiritualista, esotérico, você normalmente vai se converter num mover pentecostal, neopentecostal, tralalá. Se você é mais racional, mais nerd, você vai meio que se converter numa linha mais racional do evangelho. Vai ser mais tradicional. Porque Jesus te pega do jeito que você é no início, para depois ele mostrar como ele é. Ele sabe nos atrair. Então Moisés fala, nossa, que louco, faz 40 anos que eu não vejo uma mágica da boa que nem eu vinha. Que legal, estou lembrando do Egito. Quando ele chega perto, sai uma voz: Moisés,
Eu não sei, mas eu acho que ele ficou gago nesse minuto. Quem está falando? É uma revelação que eu tive da minha cabeça. Você não acha, Gilberto? Eu acho que foi essa hora, né, cara? Porque eu, quando fui chegar na Erika e pedi para namorar com ela, eu falei assim pra ela: oi? Sabe aquele dia que você tem que ser mais macho? Oi, tudo bem? Vamos orar em Jesus. Eu não veio, velho. Normalmente acontece com cabra macho, assim, sua voz não vem timbrosa no dia certo. Acho que Moisés, Moisés, tira o sandália dos lugares que você está pisando, dos lugares que você... Não veio a voz do cara. Ali o Senhor fala assim: o que você tem na mão? O seu dom para você, quando você morreu e não quer ser mais, deixou de ser, não é nada. O que você tem na mão? Um pedaço de pau. Mas não é um cajado? Pode ser. Prostra ele diante de mim. Prostrou, vira serpente. Pega ele de novo. Pegou, pau normal. Sabe o que significa? Que você pode ver Jesus no meu dom, mas eu vou embora às vezes sem sentir que Jesus fez isso. Porque o meu dom não me serve, meu dom te serve. Quando eu fico doente, eu ligo para os meus amigos que tem dom de cura, eu falo: mano, dá para você dar uma curada em mim? Os caras falam: ô Leandro, não é assim. Eu falo: irmão, seu dom é meu. Meu dom é seu. Seu dom não é da igreja? Meu dom é para servir a igreja. Eu não prego para mim, eu escuto outros pregadores. Eu escuto minha pregação, eu leio meu livro. Eu não leio meu livro, já escrevi, está escrevido e está aí. Eu sei que é escrito, gente. Moisés, põe no chão, pega de novo, normal. Deus, o que está acontecendo? Põe a mão no coração que você vai saber o que está acontecendo. Pôs a mão, tira a mão, leprosa. Põe a mão de novo, pôs a mão, sem lepra. Moisés, tudo que você tentou fazer do seu jeito, não se move e é leproso, mas em mim é restaurado e se move no poder. Há 40 anos atrás você queria ser o que eu quero que você seja agora. Aí ele diz: agora eu não quero mais. Gente, o dia que você não estiver mais esperando por aquilo que você tanto clamou, é o dia que vai chegar. E normalmente você dá uma derrapada na curva, dá uma erradinha, daí chega aquilo que você não merece, ainda tem que chorar: não mereço. Não aconteceu com você já? Comigo acontece direto. Leandro, como você conheceu fulano? Eu já penso: não mereço. Como você foi pregar naquela igreja? Eu já penso: não mereço. Um amigo meu falou: mano, você foi pregar no Giovanici? Fui. Quem armou você, cara, de pregar lá? Falei: um amigo. Quem? Jesus. Ele: eu sei, mano. Falei: não parece. Soubesse mesmo, você não perguntava. Nessa hora o Espírito de Deus convence Moisés. E Moisés se torna pastor de 3 milhões de ovelhas. Eles eram bênção, Leandro. Brigava com Moisés todo dia, mas voltar para o Egito mesmo ninguém voltava. Se Deus não te desconstruir e não construir o sonho dele, que é aperfeiçoado do seu, você não consegue sustentar o plano que ele vai estabelecer com você. Às vezes alguém acha que quando você tem um ministério bem sucedido, a vida melhora. Se você chega de bicicleta para orar por um irmão da igreja, pode ser que alguém lá fale: nossa, que pastor miserável, não tem nem carro, vai orar para a gente por quê? Talvez se chegar de carro, algum irmão fala: sangue de Jesus, está roubando a igreja. E se você chegar voando, ele vai falar: não falei que era bruxo? Então não tem muito o que fazer. As pessoas, elas têm um pensamento, enquanto elas estão no primeiro 40 anos. As pessoas que estão morrendo no segundo 40 anos, elas são doces. E as pessoas vivendo os seus últimos 40 anos, elas nos atraem. Quando a gente se acha, a gente expulsa as pessoas.
Quando a gente está morrendo, as pessoas passam a ter dó da gente. E depois que a gente já morreu e Jesus está na gente, a gente ganha uma unção de irresistibilidade. Eu inventei esses dias essa palavra. Eu conheço algumas pessoas, tipo Davi Fernandes, Cultura do Céu. Vocês conhecem, não conhecem? Gente, o dia que eu vi ele, eu falei, Deus, eu tô com vontade de beijar esse cara, abraçar. Sabe aquela bochechinha meio de bulldog que ele tem? Vontade de fazer assim. Que carinha de Deus. Eu estou falando um sentimento. Você olha para mim e fala, nossa, o Leandro é meio maluqueiro. Olha o sentimento que eu tive pelo cara, gente. E ele começa, e o surdo ouve os anjos vem do céu, eu querendo o cara para ir na minha casa, um sonho de consumo do meu sacerdócio, eu no meu quarto trancado, de joelho, com o Davi Fernandes cantando lá dentro, para eu chapar com Jesus. Cara, como que um homem consegue sentir isso por outro? Eu conheço a história dos 40 anos que ele tentou ser, dos 40 anos que ele morreu, e dos últimos 40 anos que Jesus tem dado para ele ser um homem de Deus nas nações. Todo mundo que está aqui vai passar por esses 3 períodos. Eu espero que você passe por 3. No primeiro período você é tolerado com tudo aquilo pela graça de Deus. No segundo período você é levado para um treinamento no reino de Deus. E no terceiro período se manifesta sobre você graça sobre graça. Quem me viu pregando numa conferência que eu vim aqui a última vez, eu contei sobre a história de Radassa. Radassa tipifica a igreja sendo adotada. Radassa era filha de Abiail, meu pai é poder, é como todo mundo, é filho do pai de poder, mas é só criatura. O mundo é uma Radassa. O mundo é filho do pai que tem todo o poder, mas o mundo é órfão. Mardoqueu é o segundo pai de Radassa. Mardoqueu significa homem pequeno, seu primo que ficou com dó dela e a adotou. Então aqui mostra, Abiail mostra a soberania de Deus. Deus desejou o nascimento dela. Mardoqueu mostra a graça de Deus. Ela era uma menininha que ia subsistir, mas ela teve uma vida com destino profético, porque Mardoqueu decidiu ser pai dela mesmo sendo prima. Mas chega um dia, Mardoqueu fala, preciso mudar seu nome. A sua cultura não importa, o que importa é a cultura do céu. Não deixa ninguém saber que você é judia. A partir de agora eu vou tirar esse nome de Radassa, que significa uma plantinha qualquer, uma murta, e vou te dar um nome de estrela. Você vai ser Esther. Agora sai da jurisdição da graça de Deus e é levada para a jurisdição do reino. Ela vai até um homem chamado Regai, que significa apenas eunuco. E ela fica 12 meses sendo cuidada por 7 cuidadoras. 12 na Bíblia é governo e 7 na Bíblia é perfeição. Quando passa 12 meses e o trabalho das 7 pessoas diferentes, ela não é mais uma guerreirinha sobrevivendo. Ela agora é chiquérrima, nobre. A menina astuta agora ganhou pureza. Ela é completa agora. Seu jeito de falar é doce e é manso, mas o seu coração tem discernimento. A Bíblia diz que nós temos que ser puro como a pomba e astutos como a serpente. A pomba voa deixando rastro, a serpente rasteja sem deixar. Sansão, muito puro, morreu do que morreu, porque lhe faltou astúcia. Judas, muito astuto, morreu do que morreu, porque lhe faltou pureza. Mas José, um menininho que nasceu puro, se tornou primeiro-ministro do Egito, quando na cadeia ele aprendeu sobre astúcia. E Radassa, que nasceu astuta, se tornou rainha, quando no reino de Deus ela ganhou nobreza.
O Espírito Santo, para me transformar e te transformar em reino e sacerdócio real, ele precisa fazer essas duas coisas com a gente. Você precisa viver da água do Espírito, você precisa viver do pão e vinho, precisa viver do vertical e do horizontal. A parte maior da cruz é a haste vertical e a menor é a horizontal. A maior representa o sacerdócio e a menor representa o reinado. A primeira demonstra o seu relacionamento com Jesus, a segunda, seu serviço para Jesus. Muitas igrejas morrem porque a galera põe mais pressa na obra do que pressa no relacionamento. Muitas igrejas morrem porque as pessoas gostam mais da obra de Deus do que do Deus da obra de Deus. E quando você tem a intimidade que eu preguei na outra mensagem, fica claro qual é o seu chamado e qual é o seu serviço. Então, quando entramos no quarto, buscamos o Senhor, mas algum dia Ele vai pedir um serviço ministerial, e Paulo chama de dever sacerdotal evangelizar e anunciar às pessoas o Evangelho. Então eu tenho um ofício sacerdotal quando eu adoro Jesus e um dever sacerdotal quando eu toco a noiva de Jesus. Amém? Então a partir de agora não tem mais seculares e reino para você, é só reino. Eu conheço um homem chamado Paul Cunning. Ele é diretor de banco. A parte da manhã inteira ele fica no secreto com o Senhor, e no resto do dia ele faz bons negócios. Ele já emprestou dinheiro para a empresa falida que se tornou a maior empresa e a maior cooperativa para aquele banco. E não emprestou dinheiro para a grande empresa que estava dando um balão em todo mundo, e o Espírito Santo disse para ele que aquela grande empresa que nunca quebrava ia quebrar e ia roubar dinheiro do banco. Até hoje conhecemos muitos homens que buscam Jesus para pregar. Mas daqui para frente vamos conhecer mães que buscam Jesus para educar seus filhos, pais que buscam Jesus para educar seus filhos. Vamos ver professores buscando Jesus para ministrar aos seus alunos. Vamos ver prefeitos e vereadores buscando Jesus para legislar. Está chegando a nossa hora. É chegado. É chegado o tempo da gente governar. Mas por que primeiro eu tenho que desejar? Que é natural se apaixonar. E por que depois eu tenho que morrer? Porque você precisa sustentar, algum dia esse negócio vai ser feio. Moisés enfrentou Faraó. Gente, para mim o pior não é enfrentar Faraó, é enfrentar a ovelha ingrata. Gente, querendo ou não, nós pastores, Deus usou para mudar a vida de muita gente. E tem alguns que tem a cara de pau de olhar para a gente e falar: eu sou homem igual a você. Eu falo: não é. Eu sou de Deus, você falou assim comigo, não é. Você não pode falar assim com ninguém, ainda mais com alguém que debulha o trigo para você. Querido, quando Esther passa por Hegai, seu terceiro pai, Abiail, Mardoqueu e Hegai. Quando ela passa pelo terceiro pai, ela está pronta, sabe para quem? Para o rei. Você precisa ter 3 pais para poder se casar com o rei. Você precisa vir pela terra por causa da vontade de Abba Pai, Ele é soberano. Você precisa ser salvo pela graça, pela vontade do Pai da eternidade, que é Jesus. E você precisa ser tratado num governo, e pelo mover da igreja, governo 12, 7 discipuladores, é o mover que Deus vai fazer na horizontal para nos modificar e nos transformar. Esse é a paternidade do Espírito Santo. Eu não fui só transformado pelo toque de Deus, eu também fui transformado pela igreja de Cristo. Eu não fui só transformado pelo Espírito Santo me visitando, mas eu também fui transformado por alguns irmãos pondo o dedo no meu nariz e falando: Leandro, isso aí não é bíblico. Se você é muito tolinho, alguém vai ser usado por Deus para te ensinar a ser mais espertinho. Mas se você é muito espertinho, alguém vai ser usado por Deus para te ensinar a ser mais bonzinho. E se eu não quiser ser puro e astuto, você não tem como governar.
Os grandes governos da Bíblia para homens que não falharam, Deus deu para homens que sabiam ser puros e astutos. A maior parte dos pastores que eu conheço e viram amigos são puros. Por que você acha que eu só conheço isso? Porque eles ministram pureza em mim. Eu ministro astúcia neles. Aí você pensa, será que eu realmente preciso disso? Jesus teve 3 tentações. A primeira tentação foi contra o seu corpo. A segunda tentação foi contra a sua alma. E a terceira tentação foi contra o seu espírito. Ele venceu no corpo, ele venceu na alma e ele venceu no espírito para que nós vencêssemos nele. Então em todas essas 3 fases nós seremos mais que vencedores se estivermos escondidos nele. Primeira tentação, ele está com fome. O diabo fala o que para ele? O que o diabo fala para ele, gente? Transforma a pedra em pão, você está com fome. Ele não fez cadarabalachá, ele não falou isso. O diabo pega a palavra de Deus e tira do contexto de Deus e cria a palavra do diabo, mesmo com a Bíblia. E Jesus pega a palavra que o diabo torceu e distorce, traz de volta do contexto e fala: não só de pão viverá um homem, mas tudo que sai da boca de Deus. Repete comigo, até aí foi fácil. Para alguns de nós não é. Por isso que o jejum treina a carne. Você mata a carne jejuando. Carne não se converte, irmão. Carne tem que queimar. De vez em quando vai para o jejumzinho, porque quem consegue controlar a fome, controla impulso sexual, controla roubo, controla tudo quanto é coisa. Porque a fome dói, é terrível. Ainda mais para mim. Segunda tentação, tentação na alma. Tenta sua moral. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois Ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Usou Bíblia. Sabe quem são essas pessoas? Elas chegam para você e falam assim: ué, você não é crente? Ah, tá doente? Ah, fala para Jesus te curar. Ué, eu estou desviado, estou com um carrão e estou empregado. Você está com Jesus, está desempregado? Ah, fala para o seu Deus. Quem já ouviu isso? Eu lembro que eu orava, cara, daqui a pouco eu me separava de novo da Érica, alguém vinha: ah, mas separou de novo? Eu que nunca fui para a igreja, nunca me separei. Gente, essa hora, se eu estou pregado na cruz, irmão, e sou Jesus, e alguém fala: você é filho de Deus, desce daí e te salva, eu ia fazer assim com o meu olho, ó, fulminar, cara, e continuava ali. E eu ainda tinha o poder, sendo Jesus, de fazer ninguém ver que eu fiz e voltar a cabeça. Você não fazia? Fala a verdade. Você tem todo o poder. Não dá uma tentada, você fazer um... Às vezes dá, irmão. Eu já orei para Jesus matar umas pessoas. Gente, eu orei 7 anos para minha mulher se converter. Chegou um dia que ela não se convertiu, eu falei: Deus, mata ela, eu sou bênção. E ele ouviu a oração, matou ela, ela morreu para si mesma e nasceu para Cristo, graças a Deus. Gente, mas a última tentação é para Deus poder te glorificar. Repete comigo: a tentação do Espírito nos trará a glorificação. Satanás viu que no corpo não dava, na alma não dava, sabe o que ele fez? Imagina essa tentação, gente. Jesus, vem cá, dá a mão para mim. Mostrou o carnaval inteiro. Só vou dar esse exemplo. Tá vendo todo esse reino aqui que é meu? Se você dobrar o joelho agora e me adorar, eu prometo que não vai ter nenhum bloco de carnaval. Jesus veio para quê, gente? Qual era o maior sonho dele? Reconciliar o mundo. Jesus é a salvação. Ele liberou a reconciliação, nos deu a palavra de reconciliação e a mensagem de reconciliação. Satanás mostra tudo que está sem Jesus e fala: ó, foi mais ou menos assim, gente. Jesus dobra o joelho aqui rapidinho, assim, ninguém precisa ver.
dar uma adoradinha para mim, no final você vai pisar na minha cabeça mesmo, eu já estou perdido. Dá só uma adoradinha, Jesus, de nada. Jesus, me adora só um pouquinho, cara. Eu juro por Deus que eu não conto para ninguém. Ele é o pai da mentira, ele pode fazer o que quiser. Eu juro, eu não conto para ninguém. Você faz assim, mais rápido que The Flash, acabou. Eu prometo que tudo que é meu vai ser só seu. Se Satanás entrasse aqui agora e falasse para você o que você mais sonha no seu espírito, eu te dou agora. Você dá uma moralzinha para mim do tamanho de uma balinha de tic-tac, você dava ou não? Essa tentação é terrível, cara. Alguém por muito menos já vendeu a alma para o diabo. Você entende agora a diferença das tentações no corpo, na alma e no espírito? O seu espírito, ministrado pelo Espírito de Deus, governa sobre a sua alma, que ordena sobre o seu corpo. O espírito de alguém que é nascido de novo tem o governo da sua alma, que obviamente governará o seu corpo. Mas a verdade é que existe uma luta dentro de você, Adão versus Cristo. Quem você mais alimentar é mais forte dentro de você. Por isso que alguns são mais espirituais do que outros. Então, no processo da outra mensagem que eu preguei essa manhã, Jesus está querendo te levar de filho amado para filho amado em quem tenho prazer, e de filho amado em quem tenho prazer, a filha amada em quem tenho prazer, pode ouvi-lo que ele é meu. Esse é o nível da reconciliação, santificação e glorificação. Eu já conheço homens que tem hora que você não sabe se ele é ele mesmo ou ele já é Jesus. Um dia eu tive que olhar para o Dan Duque e falei: Dan, sabe quem é o homem que a Érica mais ama na terra? Ele, claro. Falei, quem? Ele, você. Falei, não, é você, cara. Cara, minha mulher ama tanto você. Porque o mesmo amor que ela sente, eu também sinto. Esse cara um dia profetizou para mim: quando você pregar em Charlotte, me chama que eu pago o almoço. Há 4 anos atrás, em outubro eu preguei em Charlotte, e não foi ele que mandou alguém me chamar. Quando eu cheguei em Charlotte, pisei lá, liguei para ele: oi Dan, lembra do almoço? Da mais que era dólar, você acha que eu esqueci? Lembra do almoço? Ele, vai pregar em Charlotte? Eu vou, já estava chorando já. Querido, Deus nesse exato momento está trabalhando no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Jesus agora está alinhando o seu querer, o seu sonho, com o querer dele e os planos dele. Mas entenda a diferença de sonho e vontade. Ai, meu sonho é comer Kit Kat. Isso é vontade, gente. O meu sonho era mudar a história da minha cidade e da minha nação. Quando eu fumava maconha, os caras deram droga para umas meninas, elas caíram, e eles foram tentar estuprar elas. Eu peguei um pedaço de pau e falei: ninguém vai fazer isso. Os caras, como não, mano? A gente fez para isso. Eu falei: não, mas eu sou maconheiro de Deus, ninguém vai fazer isso. Eu não valia nada, mas já tinha um pouco de Jesus lá dentro, eu não conseguia fazer aquilo. Um dia um menino na minha sala de aula falou: professor, eu escrevi uma receita de bolo, professor de geografia, eu escrevi uma receita de bolo na sua prova, você me deu 10, o senhor é bobo. Bobo foi ele que fez e ainda caguetou. O professor cancelou a prova de todo mundo, ele era o único do Miguel, cancelou a prova de todo mundo. O que aconteceu? A sala queria matar ele. E eu, irmão, com esse coração pastoral, mas era um coração pastoral caído, fui lá defender o idiota. A sala inteira devia ter dado nele. Eu fui lá: ninguém vai dar nele. Ele, por que você está fazendo isso por mim? Eu falei: não sei, mano. Eu nunca soube por que eu era legal com as pessoas, até o dia que eu descobri que eu nasci para ser pastor. Eu falei: nossa, por isso. Eu já era apaixonado pelas pessoas. Então o que eu sonhava
deu lugar a um propósito e hoje deu frutos. Nos primeiros 40 anos você sonha, no segundo aquilo é consolidado e infundido pelo fogo de Deus em propósito, e quando você não espera mais nada vem o fruto, e o tempo que você passou plantando e regando com lágrimas, um dia vai dar frutificação com alegria, e uma alegria que não me traz orgulho, porque já não vivo mais, mas é Jesus Cristo que vive em mim. Um dia Gilberto, meu pai, me deu um abraço. Meu pai é o cara mais macho que eu conheço, o cara é animal, velho. Eu fiz uma conferência, tinha 1000 pessoas queimando para Jesus, e quando eu estou muito estriquinado com Deus, eu preciso do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, eu preciso de alguém bem perto para eu abraçar e chorar. Eu vi aquela galera queimando, o Jason ministrando, let it burn, let it burn. Eu saí correndo, cheguei para o meu pai, abracei meu pai, ele falou, cara, como você é corajoso. Daí eu parei, porque eu sei que eu não sou. Falei, peraí, pai, você me conhece, se tem alguém aqui que sabe que eu sou, é você. Não, você é corajoso. Falei, mas porque ele, olha isso que está acontecendo aqui, você é corajoso. Eu tentei fazer isso há anos atrás e não cheguei nem perto, olha isso. Então eu fui embora para casa e eu jejuei e orei uma semana e falei, Deus, por que meu pai diz que eu sou corajoso? O Espírito Santo falou para mim, quando eu te revelo uma coisa, você não fica contente. Seu medo e a sua limitação te faz orar até saber as instruções. E como você ainda não perde o medo e nem a insegurança, você fica orando para saber o tempo certo. E você cumpre um protocolo espiritual. Quem tem uma revelação precisa buscar instrução e entender qual é o tempo dos tempos. Eu não sabia disso. Era só porque eu era medroso que eu fazia isso. Então eu fico 6 meses ouvindo a Deus, mais 6 procurando fundamento, e de repente demora mais uns 6 para eu saber qual é o tempo. Só que quando eu apareço no tempo, a igreja vê o quê? Um cara sabendo o que fazer, qual é o tempo, qual é a hora de você dar uma palavra, aquilo tudo se abre. Quando alguém viu Moisés operar todas as pragas do Egito, alguém deve ter pensado, mano, ele é o mestre dos magos. Não, ele é um cara que 80 anos ele deixou de ser, para que os últimos 40 anos da vida dele, o Senhor fosse nele. Você entende? Você entende por que você tem sofrido tanto? Você entende por que às vezes é tão difícil, por que parece que o mundo é tão lindo? Você entende porque Asaf fez o melhor salmo da Bíblia, segundo eu? Para mim o melhor, eu gosto de jogo de corrida, então quando eu preparo um carro de corrida, eu ponho o número 73. Por causa do Salmo 73. Um dia eu fui alugar um apartamento, estava escrito 73, eu não entrei e falei, é meu. Porque eu gosto do número 73. Ser esotérico, numerólogo, não. Eu sou que nem Asaf. Vira e mexe, eu tenho inveja de alguém no mundo. Asaf um dia está terminando o espiritual, todo mundo foi embora. Asaf começa a olhar e fala, Senhor, tem gente que foi embora rapidinho. Tem outros que foram tomar um sorvete. Estava com abstinência já de ficar aqui no retiro sem um gelato. Senhor, tem gente que foi embora abraçadinho com a namorada. Senhor, tem gente que nunca fica doente. Tem gente que está pulando carnaval. Eu estou aqui por último, vou ter que fechar aqui porque eu sou o levita. O ímpio não tem gripe, eu estou com febre amarela. O ímpio ganha na Mega Sena, eu nem jogar posso e não consigo comprar um carro fiado. Sabe aquele dia que você tem inveja do pecador? É o dia que Adão está prevalecendo em você, sua carne está gritando. É o dia que você tem inveja dos caras do mundo. Mas no meio do Salmo 73 ele toma uma invertida. Mas bom mesmo é estar na casa do Senhor. Bom mesmo é estar na presença de Deus. Queridos, eu sofri muita desconstrução de Deus. E não acho que eu estou
plenamente construído nele. Eu estou sendo todos os dias. Mas tem um problema. Um dia eu fui atualizar meu telefone. Ele disse assim: não existe espaço para atualização do novo iOS. Faça um backup. E eu lembrei de Levíticos 26:10. Para você entrar na nova estação sobrenatural de Deus, vai ter que cumprir em você Levíticos 26:10. Vocês estarão colhendo da colheita passada, quando terão que se livrar dela completamente, para que haja espaço para uma nova colheita. No ano passado eu tinha certeza que nunca mais eu ia voltar a pregar. Eu desmarquei de estar aqui com vocês, foi uma das igrejas. Ano passado. Porque eu tive um burnout. 17 anos alegre em Jesus, vivendo o melhor momento da minha vida, ministerialmente falando, no casamento com minhas filhas. Não estava me faltando nada. Mas a alegria sumiu, o meu emocional acabou. Cheguei a falar que eu nunca mais ia pregar. Quando eu parei por 120 dias, eu fiquei realmente parado por 120, 90 fora do Brasil, mais 30 aqui, e depois mais alguns meses eu fui embalando devagarzinho. Eu cheguei a falar para a Érica, eu sou tão feliz de não pregar mais. Ela chorava, ela se escondia e chorava. O que aconteceu comigo? Eu negligenciei parte da minha vida. No meu espírito eu era salvo, eu buscava Jesus no lugar secreto, mas eu parei de cuidar de coisas da minha alma. Eu parei de me amar. Leandro, o que você faz legal? Eu prego. O que mais? Eu viajo. Fazendo o quê? Missões. O que mais você faz? Eu ganho alma. Que time você torce? Nenhum mais. Não dá tempo, Jesus. Domingo estou no culto, sábado também. Joga bola? Não jogo. O que você faz de legal? Nada. Então passou um passarinho. O passarinho passou, o Espírito Santo falou: ele me adora? Falei: claro, te adora. Você sabe todas as coisas. O Espírito Santo falou: ele me adora como? Pia, bota ovo, faz ninho, tem outro passarinho. Você sabe ser um sacerdote real? Você sabe ser um rei. Você sabe buscar no Espírito e entregar por meio da sua vida. Mas o seu viver como um homem normal, bíblico, não existe mais. Você está negligenciando o tempo sabático. Você não guarda o sábado. Falei: adventista? Não, o sábado bíblico, você não sabe o que é isso. O guarda de Israel que não dorme, fez o 7º dia não para ele descansar, mas para a gente. Querido, nós precisamos cuidar das coisas do Espírito. Precisamos cuidar das coisas da alma. E precisamos cuidar do nosso corpo físico. Eu não sei qual alinhamento você tem que ter, mas se você está destruindo o seu corpo físico, Jesus vai te cobrar isso. Esse é o templo do Espírito Santo. É fácil a gente falar de drogado, maconheiro, mas é difícil a gente falar da Coca-Cola e da picanha. Alguns hormônios que eu não fabricava mais era porque eu não dormia, e porque eu não comia, e porque eu não tinha carinho, não fazia carinho. Quando você passa a desembalar ao invés de descascar, quando você descasca é fruta, quando você desembala é industrializado. Quando você para de comer o que voa, o que nada e o que corre, você começa a abandonar o que Deus fez para a gente comer. E olha quanto desalinhamento vem na nossa vida. Alguns no corpo, alguns na alma, alguns no espírito. Alguns filhos de pastores desviados, com a alma destruída. Outros irmãos morrendo 30 anos antes, com o corpo destruído. E outros vivendo fake na alma, porque o seu espírito não está ligado mais a Deus. Eu não sei qual é a parte da sua vida que Deus quer alinhar agora. Mas nós somos a geração que vai realmente fazer coisas incríveis. Nos próximos 10 anos não existe espaço para os nota 7, nota 8 e nota 9. Em 10 anos só os caras nota 10 vão sobreviver.
Igreja que fala está amarrado, está repreendido, está surpreendido, não vai existir mais. O mundo mudou. A maior empresa de táxi do mundo não tem um carro, é um aplicativo, se chama Uber. A maior empresa de hotelaria da história da terra não tem um quarto, se chama Airbnb. Não dá mais para brincar de ser meia boca. Qual a área que o Espírito Santo de Deus está falando nesse exato momento que você precisa santificar? É o corpo? É a alma? É o Espírito? Eu já fui aprisionado na alma. Se alguém falasse uma brincadeira, eu entendia malícia. Eu fui liberto de droga, mas não fui liberto da mentalidade de sexualidade depravada por muitos anos. Até que o Senhor tocou a minha alma. Se você é como as criaturas do mundo, você é criatura amada ou filho amado. Se você já aprendeu a adorar e buscar a Deus como eu estava, você é filho amado que dá prazer. Mas quando você alinhar todas as coisas, chega o seu tempo como chegou de Moisés. É hora de Deus te propagar, é hora de Deus te levantar, é hora de Deus te colocar como referência de quem Ele é. Temos que ser imitadores de quem é imitador de Cristo. Podemos ser diretamente de Cristo, então alguém vai nos imitar. O que eu estou querendo dizer para finalizar essa história? Quando Adão caiu do Éden, ele perdeu tudo. Perdeu o equilíbrio, perdeu tudo. De lá para cá, se você faz dieta, você ora menos. Se você ora mais, você começa a comer. Se começa a trabalhar bem, começa a faltar na igreja. Quem que consegue ser equilibrado? Esse equilíbrio vem a partir do milênio, e depois estará conosco para todo sempre. Mas aqueles que querem estabelecer o reino de Deus, sua justiça, precisa ouvir do Espírito essa tarde o que falta para você se equilibrar. Marta e Maria estavam numa casa. Maria, você está aqui nos meus pés? Sim, Senhor. Marta, vem, fala para ela me ajudar a fazer comida. Marta, ela escolheu a melhor parte. Você já conhece essa passagem, não conhece? Amém? Sabia que o que Maria escolheu ainda era uma parte? A melhor, mas ainda era uma parte. E Marta? Marta é uma desviada? Não. Ela sabe a outra parte. Maria sabe a vertical, mas Marta sabe a horizontal. Conhece a parábola da Maria desviada? Quem conhece? Parábola do bom samaritano. Enquanto a galera do secreto só ora, o bom samaritano vem e ajuda o próximo. Na passagem de Maria, o sacerdócio é a coisa que se deve fazer. Mas na passagem do bom samaritano, deixa o seu sacerdócio e ajuda o seu próximo. Então quando alguém me procura e fala: Leandro, qual é o equilíbrio que me falta? Se é muito Maria, sou, vira mais bom samaritano. Se chega um bom samaritano que só salva vidas, eu pergunto: você é bom samaritano? Sou, eu sou o melhor bom samaritano, então vira Maria. E na casa de Marta e Maria só tem 3 pessoas. Repete comigo: Marta, Maria e Lázaro. Marta é usada por Deus para fazer as coisas da terra. Maria, usada por Deus para fazer as coisas do céu. E Lázaro, um dia morre, outro dia ressuscita, outro dia está doente. São os 3 tipos de pessoas que andam na presença de Deus. Lázaro, os primeiros 40 anos, pensa que é, mas não é. Um dia morre, um dia ressuscita, depois morre de novo. Marta cuida da segunda parte, e Maria cuida da melhor parte. Lázaro é o seu tempo passado. Marta tem sido seu esforço, mas Maria vai ser o seu triunfo. Chegou a hora de alinhar todas as coisas, igreja. Acho que eu nunca preguei uma mensagem tão séria como essa. Chegou a hora de alinhar todas as coisas. E eu sei que o Espírito de Deus falou com cada um de uma maneira diferente. Feche teus olhos.